Olá, boa noite, tudo bom? Hoje nós estaremos começando uma série acerca do tema A Prática da Verdade. Edificação do Corpo de Cristo. A série é a edificação do Corpo de Cristo. A Prática da Verdade. Na leitura bíblica, nós vamos encontrar 2 Coríntios, capítulo 12, do 1 ao 4, e Gálatas, capítulo 1, versículo 11 ao versículo 12, e 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 4, e 2 Pedro, do capítulo 1, e versículo 20, e 3 João, capítulo 4. Vamos orar a Deus. Senhor Deus, meu Pai, nos abençoa na leitura da Tua Palavra e no aprendizado da Tua Palavra, pois tudo seja para a Sua honra e para a Sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Na leitura está escrito: não tenho maior alegria do que está a de ouvir que meus filhos andam na verdade. 3 João, capítulo 4. Ora, se sabes essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. João, capítulo 13, versículo 17. Vamos à leitura. Praticar a palavra traz edificação. O tema geral desta série do alimento diário é a edificação do corpo de Cristo. Para que haja essa edificação, é fundamental praticarmos a palavra de Deus. Esse é o encargo do apóstolo João, que em sua maturidade ajudou os irmãos da igreja em Éfeso a praticar as revelações já escritas por Paulo. A epístola de Paulo aos Efésios é maravilhosa e com rico conteúdo, mas os irmãos naquela igreja não a receberam de maneira adequada, limitando-se a discuti-la e analisá-la. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 e 4. Felizmente, João teve o encargo de dirigir-se a Éfeso após ser liberto de seu exílio em Patmos. Ele fez isso depois de ter escrito o livro de Apocalipse, no qual o Senhor advertiu a igreja em Éfeso a restaurar o seu primeiro amor, arrependendo-se e retornando à prática das primeiras obras. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Isso mostra que os efésios tinham dificuldade para colocar em prática a palavra que havia recebido. João provavelmente os auxiliou para que deixassem de lado os debates e discussões e passassem a andar na graça, na verdade, no amor, na luz e no Espírito. A palavra dirigida aos Efésios não provinha de elucidação humana, mas da revelação direta do Espírito. Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12, 2 Pedro capítulo 1, versículo 20. Embora Paulo não tivesse entre os 12
apóstolos designados pelo Senhor Jesus em seu ministério terreno. Ele recebeu uma revelação especial da parte de Deus. Paulo relata que, quando estava nas regiões da Arábia, foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis da parte de Deus. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1 e 4. Assim como no Antigo Testamento, Moisés recebeu a revelação da vontade de Deus para seu povo. Paulo recebeu a revelação do Espírito no Novo Testamento. Essas palavras foram transmitidas por meio de suas epístolas, mas quando Paulo estava prestes a findar sua carreira cristã, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, os Éfesos ainda não tinham sido despertados para colocar em prática a revelação recebida. Diante disso, devemos ser sábios e remir o tempo, aproveitando cada oportunidade para praticar a palavra do Senhor, que é o principal encargo trazido pelo ministério ulterior do apóstolo João. João, capítulo 3, versículo 17, e 1 João, capítulo 3, versículo 18, e João 3, versículo, e 3 João 3 ao 4, versículo. Vamos seguir o Senhor praticando a palavra. Ponto-chave. A revelação do Espírito visa a prática da palavra. Meu ponto-chave. Pergunta: por que podemos afirmar que a epístola aos Efésios não veio de elucidação humana? Vamos ver alguns versículos da Bíblia. Vamos ver em 1 Timóteo. 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 e 4. Fala assim: como lhes disse quando viajei para a Macedônia, espero que você fique aí em Éfeso e procure impedir os homens que estão ensinando doutrinas falsas. Versículo 4. Ponha fim aos mitos e fábulas deles e à ideia que eles têm de valorizar genealogias, gerando questões e discussões, em vez de ajudarem o povo a aceitar o plano de Deus, que é pela fé. Agora vamos ler versículo Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Apocalipse 2, 5. Apocalipse capítulo 2, 5. Deus diz assim. Sim. Lembre-se de onde você caiu outra vez e trabalhe como fazia no início. Caso contrário, eu virei e tirarei o seu castiçal do lugar dele. Agora vamos ler Gálatas. Gálatas capítulo 1.
capítulo 1, versículo 11 e 12. Onze e 12. Diz assim: irmãos, afirmo solenemente que o evangelho que eu anunciei não está baseado em mera fantasia ou sonho dos homens. Minha mensagem não vem de pessoas alguma, e sim, eu a recebi do próprio Jesus Cristo, que me instruiu sobre o que dizer. Agora vamos para 2 Pedro 1:20, capítulo 1, versículo 20. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 20. Diz assim: acima de tudo, saibam que nenhuma profecia da Escritura jamais foi inventada pelo próprio profeta. Agora vamos ler 2 Coríntios. 2 Coríntios 12, 1. 2 Coríntios 12, versículo 1 ao 4. 12, versículo 1. Esta vanglória toda pode parecer absurda, mas eu vou continuar. Vou contar-lhes das visões que tive e das revelações do Senhor. Conheço um homem que há 14 anos foi levado para visitar o céu. Não me pergunte se seu corpo estava lá ou se apenas o seu espírito, porque eu mesmo não sei. Só Deus é quem pode responder isso. Mas, de qualquer maneira, eu sei que esse homem, se no corpo ou em espírito, não sei, mas Deus sabe, foi levado ao paraíso e ouviu coisas tão surpreendentes que estão além da capacidade humana para descrevê-las ou expressá-las em palavras, e de qualquer modo não me é permitido contá-las. Agora vamos ler 2 Timóteo 2:4. Primeiro Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Muito tempo lutei incansavelmente por meu Senhor, e no meio de tudo eu me conservei fiel a Ele. E agora chegou a hora de eu parar de lutar e descansar. Para finalizar, vamos ler João.
João 13. João 13:17. Agora que vocês já sabem estas coisas, serão felizes se as praticarem. Agora primeiro João. Primeiro João 3:18. Capítulo 3, versículo 18. Diz assim: filhinhos, deixemos de dizer apenas que amamos as pessoas. Vamos amá-las realmente e mostrar isso pelas nossas ações. E terceiro João. Para finalizar, terceiro João 3:4. 3:4 diz assim: eu não podia ter maior alegria do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Então, meus irmãos, nós finalizamos o primeiro estudo da série A Edificação do Corpo de Cristo, a prática da verdade. Que Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, Deus, meu Pai, nos abençoa com a tua bênção espiritual e nos ajuda, em nome de Jesus, para praticar a verdade, que é a tua palavra.